ninguém vai poder atrasar. Vem aí o 8º almoço da Michele. Garanta já o seu ingresso. Super atrações artísticas. Pagode do Dorinho, Xande Lopes, Sandrinho e Douglas. Um cardápio carinhoso para você e ingressos com preços especiais. Garanta já o seu e participe deste lindo dia. Almoço da Michele, 8ª edição. Dia 5 de outubro. Ingressos limitados. Aproveite este momento com a família. Ótimo valor. Valores especiais para crianças. 8º almoço da Michele. Faça parte da história desta tradicional festa. É dia de sol. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do Teoria de Tudo. Que bom, fico muito feliz, adoro, amo comunicar, amo estar aqui também em nossa rádio web, né? Nós somos também uma rádio. Nós já tínhamos, né, esta iniciativa desde 2013, Sabe Caxias desde 2010. Por motivos, não é, logísticos, a rádio ficou descontinuada, mas voltou agora em 2025 a todo vapor. Rádio Portal Sabe Caxias é mais uma das nossas plataformas independentes e de forma independente, enfrentando aí, né, os monopólios, oligopólios de todos os mercados e da comunicação também tem. Vamos em busca da razão perdida, vivendo um dia de cada vez, trazendo para você conteúdos independentes e pioneiros. Nós estamos na edição de número 742. Na nova onda, né, dos 15 minutos de fama. O conteúdo é o que importa, meu amigo, né? Todo mundo quer abrir, né, o seu negócio de podcasts. É possível, a gente apoia, inclusive temos aí um trabalho junto com a Unicesumar para isso, mas não basta simplesmente, né, você abrir o paciente, você tem que saber o que tem que fazer lá dentro, né? O cirurgião pode cortar, mas e depois, né? Enfim, estamos aqui com mais de 1.500 horas de transmissões, vendendo nosso peixe junto, né, no guarda-chuva de Sabe Caxias. Agora a rádio também, nosso rádio portal sabecaxias.com.br, em busca da razão perdida. Tem gente usando o nosso jargão, gente grande, por toda a plataforma, né? Eu vi agora, né, muita gente grande dizendo estamos em toda a gente que tem mais de quase 100 anos de imprensa, né? Nós fazemos isso desde o início, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp, nos nossos, né, canais associados, TV Caxias, canal 14 da NET, é a Dark Media que vai se somando e estamos agora ao vivo pela página do Facebook de Sabe Caxias. Eu sou Miguel Brambila e com o apoio da Unicesumar, nota 5 no MEC, a melhor EAD do Brasil, que tem hoje a inauguração do Café Go Coffee, né, que está também junto com a Unicesumar, uma franquia muito legal aqui em São Pelegrino. Nós estamos no nosso estúdio B, o nosso estúdio A na Unicesumar, no centro, na 18 do Forte, o nosso estúdio B também no centro, aqui na Pinheiro Machado, nesta edição de número 741, dia 19 de setembro de 2025. CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Livraria Mercado de Ideias, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Mecânica Tecnicar, amigos queridos que fazem parte aqui da nossa programação, assim como o Samai Caxias, que está também no nosso Rádio Portal, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que também está conosco, o CIMEX, o Sindicato das Indústrias Metalmecânicas de Caxias do Sul e outros tantos que apoiam também a nossa produção independente, né, que é claro, a luta de todo o empresário, todo empreendedor, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após os destaques deste dia 19 de setembro, como eu disse, 10 horas 8 minutos, 19 graus é a temperatura aqui em Caxias do Sul. Amanhã já é feriado, né, da Semana Farroupilha, né, Revolução Farroupilha. Minha filha perguntou por que nós comemoramos uma guerra que nós perdemos, não é? Foi piochada para a escola hoje porque ela tem 16, 17 anos e uma mente, né, claro que disruptiva de todo adolescente. Porque é uma questão cultural, é uma questão, né, não pela derrota ou vitória da questão política, econômica da guerra, mas é uma questão histórica, cultural de um momento, e as microculturas, né, se mantêm neste mundo cada vez mais amplo, interligado,
e difícil de ser administrado em todos os sentidos. E das energias, como eu falei, nós vamos saber daqui a pouquinho. Rapidamente, portanto, já que ficamos atemporalizados, né, atemporalizados, fora do tempo pelas plataformas, você pode estar vendo este programa ou ouvindo no futuro qualquer, e até fora do tempo do espaço Terra, já que nós estamos aí viajando pelas galáxias, já quase perto disso, ou pelo menos do conhecimento de que isso é possível. Os destaques da semana, agora chamado projeto de lei da dosimetria, deve beneficiar todos os condenados pela tentativa de golpe, incluindo Bolsonaro. Projeto de anistia passa a ser chamado de projeto de lei da dosimetria. Após semana marcada por polêmicas sobre vistos, Lula embarca para Nova York. Exportações de alimentos do Brasil caem em agosto devido ao tarifaço dos Estados Unidos. Tudo bem, olha, eu tenho dito isso desde sempre, né? A gente se preocupa com esse tarifaço, etc e tal, mas o mercado interno do Brasil, que é um mercado que pode vir a ser consumidor de produtos mais baratos, não parece ser atrativo para as empresas por alguma razão. Nem governo, nem ninguém fala do mercado interno, né? Hoje, né, nós estamos vendo empresas micro, médias, fecharem as portas nas empresas de exportação, causando desemprego. Mas será que o brasileiro não pode se vestir melhor, não pode comer melhor? O brasileiro classe média baixa, né? Assim ele vai trabalhar melhor. O mercado interno brasileiro não tem nada de atratividade, né, para esses exportadores. É uma pena que nem governo fala disso, né? Se esperava que carne ficasse mais barata, que calçados, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, se tivesse a possibilidade de pessoas andarem melhor vestidas, enfim. E a comida como um todo, né? Ovos até baixaram um pouco, né? Mas enfim, e outros tantos produtos. O mercado interno de um país continental como o Brasil, nós falamos inclusive anteontem da questão da reforma tributária, né? Temos muito que andar neste país, enfim. No site sabecaxias.com.br, gestão estratégica começa no controle do ambiente, é o artigo que está em destaque. Hoje coloquei em destaque do nosso amigo que já esteve aqui no programa, o Isnar Amaral. O Isnar Amaral, que é especialista em energia do ambiente. E nesse último artigo que ele coloca, o tema inovação sustentável começa no campo vibracional do ambiente de trabalho. O mercado não espera. E este é o momento decisivo para controlar a energia do seu ambiente empresarial. Enquanto muitos empresários reclamam da economia e da política, outros aproveitam o melhor período do ano para vendas, fechando negócios estratégicos e construindo resultados que irão sustentar e impulsionar todo o próximo ciclo. A diferença entre uns e outros, além de atitude, é a reprogramação do fluxo de energia do ecossistema do negócio. Esta reprogramação sincroniza sistemas entre o ambiente de trabalho, o ambiente externo e o ambiente de possibilidades, né? Tudo isso que nós falamos aqui, num conjunto amplo, está nesse artigo que você pode acessar em sabecaxias.com.br e nós vamos falar com o autor dele. Ele que manda, aliás, né, várias vezes, né, em vários tempos, períodos, artigos. Vou colocar ele na tela aqui, compartilhando a tela com o amigo Isnar Amaral. Bom dia, seja bem-vindo novamente ao Teoria de Tudo, Isnar. Olá, bom dia. Uma satisfação em participar novamente do Sabe Caxias. Legal. Que bom. Enfim, eu já dei um briefing aqui, né, do que nós vamos tratar. Eu citei aí a abertura do teu artigo. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, também apresentasse, né, a tua expertise neste assunto, por favor. Sim. Bom, a gente sabe que energia é a base de tudo, tudo é energia. Então, o ambiente de trabalho não é diferente. Uma empresa é formada por um ecossistema energético. Ela é formada basicamente por 3 ambientes fundamentais, 3 sistemas diferentes. E a gente tem que alinhar o fluxo de energia desses sistemas para que a coisa ande em sincronia. E se a gente chegar próximo da sincronia perfeita, que é teoria, lógico, mas se a gente chegar perto da perfeição em sincronia, nós temos um ambiente perfeito, um ambiente onde tudo vai dar certo. O que é, então, o ecossistema da empresa para a gente entender? O ambiente interno, que é onde a gente foca, que é o ambiente de trabalho, onde tudo tem que dar certo, as pessoas fazem as tarefas, executam os processos, mas esse é apenas um ambiente. O segundo ambiente, que é mais importante, inclusive, é o ambiente externo. Por quê? Porque é lá que está meu cliente, lá que está meu fornecedor, lá que está o poder público, lá que está a comunidade, está o banco, está tudo no ambiente externo. E eu preciso alinhar esse ambiente também com o meu negócio para que a coisa dê certo, porque eu preciso
colher desse ambiente. E o terceiro ambiente, que muitas vezes a gente ignora ou não se dá conta disso, é o ambiente de possibilidades. E é lá que está o produto que eu ainda não tenho, o cliente que eu ainda não tenho, a ideia que eu ainda não tenho, a praça que eu ainda não conquistei, está tudo lá. Então, o ecossistema da empresa precisa estar alinhado nesses 3 sistemas energéticos para que a coisa ande e com crescimento sustentável. Então, a gente tem que começar a trabalhar a partir do ambiente de trabalho, onde estão sendo feitas as operações, alinhar isso tudo ali, harmonizar, equilibrar e buscando sincronia com esses outros sistemas aí. Tudo isso, assim, de uma maneira, claro, com a experiência que tu tens, dá uma impressão que é facilmente controlável. Mas eu mesmo, como empresário, eu sei que é bem complicado isso. Muitas vezes até o meu próprio, como fonte, como causador da empresa, né, como empreendedor, muitas vezes existem uma série de questões e de vetores a serem vencidos, superados, né, para se chegar a esse ambiente ou próximo dele, numa média sustentável que gere prosperidade, que gere negócios, Isnar. Sim, nós temos que controlar basicamente o ambiente de trabalho inicialmente e como que se faz isso. A gente tem que então colocar a energia que a gente quer nesse ambiente, porque se nós prestarmos atenção, o som mais forte prevalece, a luz mais forte prevalece, o cheiro mais forte prevalece e, logicamente, a energia mais forte prevalece. E se eu não controlar a energia do ecossistema do meu negócio, ou principalmente do ambiente de trabalho, as circunstâncias vão colocar. E aí, qualquer uma pessoa com uma influência negativa entra lá, muda todo o padrão energético. Uma discussão, um conflito dentro das operações já gera outro campo energético. E as coisas vão oscilando e nós perdemos o controle daquilo que a gente quer. Quando a gente vai, por exemplo, numa festa, vamos considerar uma Oktoberfest, uma festa alemã. O que a gente ouve lá? Ouve uma bandinha alemã. Por quê? Porque eles estão dando o tom da festa e é essa vibração que está lá. A gente já entra lá dançando, porque o ambiente está proporcionando essa vibração. Então, essa é a vibração que nós precisamos para o nosso ambiente empresarial. Evidentemente que não com música, mas com a vibração simplesmente, porque as nossas células fazem a leitura do ambiente. A gente simplesmente acha que tudo que existe a gente consegue captar com os nossos 5 sentidos. Não, existem outros sentidos, por exemplo, a célula faz a leitura do ambiente através da vibração. E a gente não está dentro dos 5 sentidos. Mas isso é muito importante. Então, aquela história de que o ambiente contagia é real, o ambiente contagia, assim como as pessoas contagiam o ambiente. Então, eu preciso controlar esse padrão vibracional, colocar o padrão que eu quero no ambiente da minha empresa, para que tudo que entre ali, que seja diferente daquilo, seja puxado para o padrão que eu quero, filtrado. Então, eu preciso de uma energia mais forte para controlar isso aí. Evidentemente que isso, falando assim, parece simples, mas não é. É um sistema que faz isso acontecer e mantém esse padrão vibracional na empresa. Um sistema que foi criado exatamente para isso. Porque caso a gente não fizesse controle, a energia da empresa vai estar conforme as circunstâncias, de acordo com o bom humor dos funcionários, dos diretores, dos gestores, ou a influência do ambiente externo, as circunstâncias, que um dia está ruim, um dia porque o time perdeu, outro dia porque a política é isso, outro dia porque a doença é daquilo, outro dia... E aí nós vamos ficando navegando em águas que a gente não conhece, e aí qualquer destino serve. Isso não funciona numa empresa. Nós precisamos direcionar e criar o padrão que a gente quer. Na nossa casa é assim. Se a gente não criar o padrão que a gente quer, o dia tem briga, outro dia tem desavença, outro dia começa a queimar as máquinas, começa a quebrar as coisas. Na empresa é a mesma coisa. Daqui a pouco o computador não funciona, a máquina não funciona, o carro começa a emperrar. Por quê? Porque o ambiente, a energia do ambiente está ruim, e isso acontece, ela influencia tudo, porque hoje tudo são microsistemas, os eletrônicos são microsistemas, são muito sensíveis, a energia do ambiente pode interferir sim, não só pela temperatura, mas pela parte vibracional. Então nós temos que manter esse controle. Né? É muito interessante o tema. Eu gosto desse tema. Eu assisti o Interestelar, o filme que não é novo, né? Mas a corrida espacial sempre é interessante, até por uma questão nossa de seres humanos. Eu não sou convicto da imortalidade da alma, da vida em outros planetas, etc., onde... né, se tem civilizações ou sistemas, como tu disseste muito claramente, e vamos abordar por este ângulo, mais ou menos avançados de sobrevivência, de sustentabilidade, e se colocou já, e se coloca cada dia mais as questões, né, de que nós administramos a vida baseados em sistemas vibracionais e energéticos.
micro ou macro, desde a célula até o universo infinito, que já era intuído, inclusive na filosofia grega, não é, Esnar? Sistema, tecnicamente falando, ele normalmente é aberto, com entrada de energia, transformação de energia, leitura, não é? Como se fala, por exemplo, para tomada de decisão em inglês, né? São os dashboards, onde o ícone do computador, onde vai se recebendo informações, a tomada de decisão cada vez mais rápida, tanto para pequenos negócios. E normalmente também com resíduos, que é no caso nosso, temos sistema digestivo, por exemplo. Explica como é que tu trabalha esses sistemas numa empresa, por exemplo. Assim, se a gente prestar atenção para tudo que a gente quer fazer hoje, nós precisamos de uma ferramenta para potencializar os nossos sistemas do corpo. O homem das cavernas não tinha ferramenta, ele fazia o que o corpo dele conseguia fazer, levantava peso, carregava, caçava, enfim, tudo com as forças e com a potência do corpo dele. Mas hoje é muita informação. Hoje nós não conseguimos fazer isso aí. É tudo muito rápido, tudo muito distante, tudo muito rápido, e nós precisamos de uma ferramenta para tudo. Por exemplo, para conversar, como que a gente está falando? Através de um instrumento. Para conversar com o outro, nós precisamos disso daqui, um celular, um instrumento, é uma ferramenta. Para nos locomover, nós precisamos de um automóvel. Né? Para enxergar melhor, nós usamos um óculos. Para cortar, nós precisamos de uma tesoura, precisamos de um alicate, tudo para potencializar os nossos sistemas do corpo. Só que o nosso sistema do corpo a gente não consegue mais manter e fazer aquilo que a gente quer no tempo necessário. Mas para criar situações, para controlar aquilo que a gente não vê, o invisível, a energia do ambiente, por exemplo, a gente quer usar só o nosso poder da mente, ou quer fazer através de orações, ok, tudo ajuda, mas não tem intensidade suficiente para isso. Lá na Bíblia está escrito, a fé remove montanhas, mas hoje nós precisamos de uma caçamba, não conseguimos remover uma montanha só com a fé, porque nós não temos mais intensidade e nem foco para isso. São muitas informações, o nosso pensamento voa, são milhões de pensamentos por minuto. A gente não consegue focar naquilo que a gente quer, então dá a intensidade necessária para fazer aquela criação. Então, para isso, eu criei também uma ferramenta. Eu preciso de uma ferramenta para isso. Então, é um sistema paralelo que funciona na frequência do pensamento, onde ele opera nos ambientes, interagindo com todos os que estão naquele ambiente, o interessado naquele ambiente, naquela vibração, buscando trazer para aquele padrão que a gente quer. Por quê? Por exemplo, como que eu interajo com todos os peixes de um aquário, de um rio, de um mar ao mesmo tempo? Através do aquilo que é comum a todos, que é a água, né? Eu consigo interagir com todos os peixes no aquário trabalhando com a água. Não tem que eu trabalhar com cada um deles, até porque alguns deles eu nem sei onde estão, eu não conheço, enfim. Então eu tenho que interagir com o meio para, aos poucos, ir interagindo com todos ao mesmo tempo. Isso a gente faz, então, com o universo empresarial, com o ecossistema empresarial. Se interage com a energia desse ecossistema, que é único. Cada empresa tem um ecossistema energético único. Cada pessoa é uma entidade energética única, não existe duas iguais. Uma empresa é um padrão energético único. Pode ser uma igual a outra do lado, na sala do lado. Não é igual. É um padrão energético separado. Então, a gente tem que programa esse controle energético dessa empresa a partir das informações dela, único para ela. É um padrão exclusivo. E, através de um instrumento, por via de instrumento, a gente consegue, então, interagir com essa energia dessa empresa, buscando aquilo que a gente quer. Harmonia dos funcionários, engajamento de funcionários, atração de bons colaboradores e muitas vezes até rejeição daquilo que a gente não quer, aquele que pede para sair. Por quê? Porque ele não entrou naquele padrão de vibração que a gente quer, ele se sente incomodado ali na empresa e ele pede para sair. Isso é comum. E outros currículos vão aparecer para suprir, então, aquele colaborador que saiu. Atrair os bons clientes, tudo isso se pode fazer, então, através da energia do ambiente via instrumento. Isso não precisa treinar pessoas, não precisa equipe, não precisa palestra, não precisa reunir, não precisa nem informar para as pessoas. A gente faz isso aí através diretamente da energia do ambiente sem ninguém ficar sabendo. Por quê? Porque nós estamos influenciando para o bem do negócio. E como o negócio é lucro, é bom para todos, porque se uma empresa vai bem, todos vão bem. É isso que a gente quer. Então a gente consegue interagir dessa forma, onde apenas um ou dois, ou se quiser informar todos, fiquem sabendo dos sistemas, caso contrário, não há necessidade alguma, porque a gente sempre interage para o bem de todos, para o bem do negócio, para o bem do ambiente, e a coisa funciona dessa forma. Sim. Aproveitando a tua presença aqui, para que a gente possa também desfrutar, não é, dessa experiência, há um diapasão para se medir uma vibração, né? O instrumento
instrumento que transmite a vibração de violões, por exemplo, tem as cordas. Esse instrumento é um instrumento físico ou é um instrumento dialógico, que tu conversa com as pessoas e a partir de mudança de objetos de local, a partir de novos pensamentos? Como é que funciona essa questão específica do objeto-instrumento? O objeto instrumento, eu capto a energia do ambiente lá, através de a gente conversa quando fecha o negócio, a gente vê uma forma de captar a energia do ambiente empresarial, eu jogo dentro de um sistema computadorizado que foi criado aqui exatamente para isso, ele vai fazer leitura de como está essa energia hoje, como está esse caos energético, enfim, como está a energia do seu negócio hoje, né? Que muitas vezes pode estar numa entropia, uma bagunça energética. E ele vai identificar, então, como está esse ponto A. E o ponto B é aquilo que a gente quer, aquilo que o empresário quer, que é, basicamente, prosperidade e sucesso do negócio. E aí tem vários fatores que a gente trabalha em paralelo, por exemplo, a harmonia de funcionários, engajamento de funcionários, atração de novos colaboradores, aumento de vendas, tudo isso pode ser trabalhando junto no mesmo sistema, onde eu envio lá para o ambiente do cliente um catalisador. Isso daqui, vai lá no ambiente isso. Mostra... É isso que eu quero ver. Mostra o catalisador, por favor. Isso aqui vai lá no ambiente da empresa, se for uma empresa maior, ou um catalisador menor, se for, por exemplo, um profissional, um médico, um advogado, um representante comercial, um vendedor, pode carregar esse catalisador na bolsa, na carteira, na pasta, no bolso, onde achar melhor. Então, depende do tamanho do universo que a gente vai trabalhar e o tamanho do catalisador que a gente precisa. E, através de tudo que eu programar aqui, eu estou enviando para esse catalisador via vibracional, por entrelaçamento quântico, e o sistema lá, energético da empresa, vai estar recebendo no mesmo momento tudo que foi programado aqui. E, ao mesmo tempo, tudo que está acontecendo nesse ambiente, ele está informando de volta o meu sistema aqui, fazendo a atualização. Então, são duas vias. E a coisa vai equalizando dentro daquilo que a gente quer. Em determinado tempo, se um está aqui e nós queremos chegar aqui, a coisa vai chegando e vai tendendo para chegar lá. Em determinado momento, vai ficando assim. E tudo que entrar nesse ambiente, tudo que acontecer, vai ficar oscilando, então, dentro daquilo que a gente programou. Tá? Não é perfeito, não é um plano que a gente começa hoje, amanhã o milagre aconteceu, não é assim, cada caso é um caso. Tem situações de empresa que a gente começa um trabalho hoje, semana que vem já estão sentindo os efeitos lá. Tem outras que levam 1 mês, 2 meses para começar a sentir os efeitos, depende. Muitas vezes a gente tem que manobrar o navio, e aí precisa tempo. Às vezes é uma coisa pesada, uma coisa que está indo numa direção não melhor, e a gente precisa manobrar para que seja direcionado na direção que a gente quer. Mas tudo é possível e sempre dá resultado, porque assim, até quando a gente acha que não tem nenhum resultado, já é um resultado. Não é nessa direção que a gente tem que empurrar, tem que reprogramar para fazer diferente então, porque se você pegar e começar a empurrar um carro, empurra, o carro não se mexe, o que está acontecendo? Vamos ver. Ou está com o freio de mão puxado, ou está quebrado, entendeu? A coisa tem que andar. Caso contrário, vamos verificar o que está acontecendo e interagir de outra forma até a coisa dar certo. E funciona. E funciona, eu tenho certeza, eu acredito muito nisso, no sentido das energias, se fala, né, diretamente hoje, né, amplamente, na questão da física quântica. Né, claro, eu não quero aqui criar sinônimo desse instrumento, né, mas tenho certeza que a cultura dos talismãs, por exemplo, né, são catalisadores de energias, né, muitas vezes aquilo acaba... tem um fenômeno que se chama psicometria, que é possível ler a energia dos objetos e transformá-las, né? Então isso torna, nas outras nossas entrevistas eu confesso que eu fiquei um pouco atrás dessa compreensão, mas consigo ver melhor nesse momento. Esse catalisador que tu chamas, ele tem um material específico, né, para fazer, né, parte desse sistema e fazer essa ligação, né, esse endereço quântico, energético, como é que funciona? Ele tem, na realidade, na consistência dele, consistência interna dele, um átomo par do mesmo elemento que eu tenho aqui no meu sistema. Então, ele funciona como se fosse 2 irmãos gêmeos. Tudo que eu coloco para um, o outro está sentindo lá. É dessa forma, assim, a grosso modo, né? O elemento que está aqui dentro, logicamente, que isso aqui é segredo profissional, então não pode dizer, mas o elemento par que tem aqui no meu sistema, onde tudo que eu colocar aqui, ele está recebendo lá no mesmo instante, e tudo que acontecer lá, ele está informando no mesmo instante. Eles estão ligados por entrelaçamento quântico. Tá? Em sintonia, então, né? Vamos dar o exemplo, né? Sintonia como uma frequência de rádio, como nós estamos no mesmo link agora, né? Por exemplo. A diferença de uma frequência de rádio é que eu preciso muita intensidade, às vezes, para ter um alcance que eu preciso, e ainda tem o tempo, porque ela viaja, tem um determinado tempo para chegar lá. E o entrelaçamento quântico não depende de tempo nem de distância.
Tanto que eu tenho clientes fora do Brasil, inclusive, que recebem essas informações no momento que eu programar aqui e funciona naturalmente. O entrelaçamento quântico tem essa vantagem, quer dizer, não existe, ele é atemporal, não precisa de tempo para acontecer lá. É simultâneo, é ao mesmo tempo. Tá? E como isso aí é regido por um sistema de computador, não entra emoções, não entra pensamento, não entra nada. Simplesmente faz aquilo que foi programado para fazer. Está ali, né? Está funcionando dessa forma. Que legal. E o feedback das empresas, né, que tu tem? Conta um pouco da experiência que tu tem. Tem centenas de feedback de empresa aqui com situações. Ontem ainda recebi, deixa eu ver se eu consigo acessar um aqui para colocar ali, que eu recebi ontem aqui. Vamos ver. São várias situações. Nem todos são igual, mas alguns são. Claro. Deixa eu ver se eu consigo dar volume aqui para tocar um aqui. Vamos ver. Oi, tudo bom? Sim, graças a Deus alinhando as coisas. Meu Deus, surgindo bastante serviço, graças a Deus. Tá surgindo muito mesmo. Até uns maior aí surgiu. Acho que vai dar certo, acho que vai fechar. Graças a Deus estamos saindo do sufoco. Deu para ouvir ali? Sim, perfeitamente. Que bom, parabéns. Essa foi uma mensagem que eu recebi antes de uma reprogramação que a gente está trabalhando 30 dias, essa reprogramação. É uma empresa do Mato Grosso. Perfeito, parabéns, Isnar, né? Eu convido as pessoas a entrarem no portal Sabe Caxias e procurarem ali na página, no blog de economia, o teu artigo onde eu coloquei, que toda ferramenta, né, que nos faz mudar de alguma forma para alguma direção, como tu disseste, né, mesmo que seja na direção do negativo, já se tem uma resposta que não é esse o caminho, um labirinto, né? Se achará a saída. E cada dia mais se populariza e se entende essa questão das energias invisíveis. E a partir dessa experiência, né, e dessa descoberta, desse desenvolvimento, né, que tu tens no teu catalisador, que é uma ciência própria que tu propõe ao cliente, eu tenho certeza que também, além da questão econômica, levas aí né, felicidade de alguma forma, porque claro que, né, a gente precisa dessa energia material, do dinheiro, da troca, caso contrário tudo fica mais complicado mesmo, e ninguém pode viver nesse planeta aqui sem prosperidade, né? Fica tudo mais difícil, não dá para ser hipócrita nesse sentido, né? Sim. Só uma observação aqui, você falou antes no talismã. Sim, o talismã a gente pode programar alguma peça como sendo um talismã para atrair aquele padrão que a gente programou ali, que ele seja um ímã magnético para atrair aquela frequência que a gente quer. A diferença para esse programa aqui é que um talismã é uma energia estática. A gente programou aquilo ali, ele fica vibrando naquela vibração que foi programado. Esse sistema aqui ele é dinâmico. Por quê? Porque ele busca situações, ele não fica na mesma frequência, ele é um sistema inteligente, ele está, inclusive, ele age com a inteligência artificial, está dentro da reprogramação, buscando situações para levar naquilo que a gente quer. Então é como se fosse um GPS, o Waze, onde a gente está em determinado lugar, programa onde a gente quer chegar e ele vai buscando soluções, buscando situações, atraindo situações para que aquilo se concretize. É dessa forma que funciona. Seria um exemplo assim mais prático de como isso acontece. É evidente que não está mostrando caminhos físicos, mas está buscando, atraindo situações para acontecer aquilo que a gente programar. É dessa forma, então, que ele funciona, é dinâmico. Sim, por uma questão da constante oscilação, que é o universo, né, em movimento. Então você, né, eu citei numa exposição que fiz anteontem, um exemplo bem rápido aqui, né? Eu pego o fluxo de trânsito aqui, numa avenida grande que tem aqui em Caxias, que é Sinimbu, e as pessoas agora pegaram a mania de andar pelo corredor de ônibus ilegalmente, né? E eu atravesso aí, acho que umas 20 quadras para levar minha filha na escola com sinaleira, é central aqui. Enfim, normalmente, né, o fluxo da avenida é 40 por hora, às vezes 30, às vezes 50, devido ao excesso de trânsito. Um cidadão entrou costurando, entrava pela direita, pela esquerda, pelo corredor de ônibus, lá na frente, quando eu tinha que fazer a conversão à direita, ele estava no mesmo lugar que eu. É isso aí. Né,
né? Então, quer dizer, energeticamente o que passa na cabeça, né, e na empresa e na vida e dentro do carro, né? Porque ele cometeu várias infrações de trânsito, não foi multado, porque não tem fiscal para cada motorista imprudente, né? Passou sinal amarelo, vermelho, entrou no corredor de ônibus, costurou na via urbana de maneira perigosa, colocou pessoas em risco. Isso tudo é uma energia ruim, né? Com ganho zero, né? O resultado, ganho zero. Chegou junto. Provavelmente... Com todo o risco que ele proporcionou, não teve vantagem praticamente nenhuma. Né? Então... E aí, além dele não ter atraído vantagem, aí vamos falar de atração, isso aí que eu quero chegar, provavelmente ele vai ter uma doença cardíaca, uma doença, né, psicológica, ele não vai ter paz de espírito, o ambiente familiar, o ambiente naquele carro vai estar distorcido. Então, isso é uma oscilação inesperada, porque você sai né, e aí que eu digo do movimento, a gente sai de casa esperando uma tranquilidade, mas aí um asteroide perdido no trânsito é uma oscilação que pode afetar o motorista como eu, que estou tentando estar estável, pode afetar o meu ambiente interno, onde eu tenho pessoas, e depois eu vou estar aqui na empresa para falar com outras pessoas. Então, para isso, eu tenho um paradigma, um parâmetro, através de instrumentos como esse, que me dá ali, né, um sinal energético. Ó, por aqui não, por aqui sim. É interessante, né? Eu gosto muito dessa pauta. Não sei se eu estou falando certo, mas eu estou só metaforizando aqui, né? Sim, eu tenho, por exemplo, alguns clientes... Eu tenho um representante comercial, ele é distribuidor, ele carrega um desses na carteira. Então, quando ele vai sair no início da semana, ele já tem programado as visitas comerciais que ele vai fazer, as empresas que ele vai visitar, e ele já me passa, olha, essa semana eu tenho tal dia tal. Eu coloco no sistema já fazendo, então, a pré-empatia desses sistemas. Quando ele chega lá, ele já está com meia conexão feita, entendeu? Ele, energeticamente já foi feita essa comunicação e a venda já facilita. E tem funcionado muito bem esse sistema dessa forma. E ele carrega isso daqui na carteira, tá com ele. Sim. E assim a gente vai atuando. E assim tem várias outras profissões que a gente pode fazer também nessa forma. Claro, auxilia numa espécie de cálculo matemático, quando você cruza a bola e né, o centroavante chega no tempo certo, a tua intuição, né? E o universo é uma lei de atração e repulsão, né? Você vai repelir o negativismo. Não vou usar a palavra, daquela pessoa que não te admira muito, aquela pessoa que gostaria de ser você, aquela pessoa que não entende, né, o teu merecimento, aquela pessoa que acha que tem os mesmos talentos em vez de buscar os seus próprios talentos, que se resume, né, numa palavra que a gente... eu não sou místico, até falo, mas eu sei que às vezes afeta a energia da gente, né? Esse negativismo, né? E se tratando de vendas, é uma questão muito delicada, porque às vezes é só empatia, às vezes não é nem produto, às vezes o cara não compra porque não vai com a cara do vendedor, não vai com a cara do outro e não compra. Com certeza. É empatia, tem que dar certo. Com certeza. E as pessoas precisam de treinamento para isso, né? Sim. Bom, tem uma série, nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo, viu, Snar? Né? Essa questão de vendas também, de negócios, né? De geração de empatia. Mas enfim, quem quiser conversar com você, pode deixar aí vender o teu peixe aí, né? Tem o teu artigo no site Sabe Caxias, como eu falei, o pessoal pode achar ali. Mas um custo de um atendimento como esse, né, de um investimento como esse, né, qual é grande, é proporcional ao problema, ao diagnóstico, como é? As pessoas às vezes nem questionam, nem perguntam, porque acham que é exorbitante. Não é. Só que é um acompanhamento, não é um valor único e alto que eu vou resolver, vou fazer um milagre. Não é isso, é um acompanhamento. Então, assim, se as pessoas imaginassem o que é isso aqui, toda empresa teria uma conexão dessa aqui, porque custa menos de um cafezinho por dia, tá? Para ter uma ideia. E uma empresa, esse custo aqui é irrisório numa empresa, porque às vezes o que você deixa de vender num dia não recupera no outro dia. Então, se você tem, por exemplo, uma loja de calçado, muitas vezes você vendeu um par de calçado a mais, você já pagou o custo disso daqui. Então, é mínimo, é irrisório. As pessoas deveriam, pelo menos, procurar saber o que é e como funciona, para daí depois tirar conclusões. Mas tem uns que ou não acreditam, e isso aqui não depende de acreditar, porque é energia, a gente não precisa acreditar para falar no telefone celular, e ele funciona sem conexão de fio. Então, é da mesma forma. E o telefone celular, ele é um sistema. Por que ele é um sistema? É da mesma forma um sistema formado por sistemas menores. Ele é cheio de peças aqui dentro. Cada peça é um sistema. E se um desses sistemas não estiver funcionando bem, o sistema todo vai ficar com problema, não vai funcionar. Então, assim, é a mesma coisa na nossa empresa. São sistemas pequenos que devem estar alinhados
direcionados para trabalhar em sincronia, porque pelo sistema maior, a empresa ter o resultado esperado. Então, esse programa chama Sincronia Sistêmica, exatamente isso, sincronizar esses sistemas menores para que tudo funcione a contento. E isso a gente vai ajustando e programando com custo mínimo. Você gasta muito mais do que isso de cafezinho, do que é possível contratar um serviço desse aqui. Que bom, muito obrigado, Isnar. Deixa eu dar um bom dia aqui para dona Marisa Brambila, né, Ser Caxias. Né, quem sabe o pessoal do Caxias te contrata, que agora tem um perrengue da série para subir para a Série B aí, a coisa complicou no segundo turno, né? 2 empates, né? A mandinga pesa, né? Um dirigente aqui do Juventude diz que é melhor o Caxias na Série C e o Juventude na Série A, né? E aí o pessoal já fica naquela, né? Enfim, um abraço, dona Marisa Brambila, que é minha mãe, né? Por coincidência, né? Ah, tá. Por coincidência. Mãe é mãe, né? A gente não pode deixar... Não sei se você quer colocar meu contato. Claro, fala aí, não tem problema. Uhum. É 51-999-560042. Esse é o meu WhatsApp pessoal. Tem o empresarial, mas eu nem lembro o nome aqui, o número aqui. Mas repete então, por favor, o número. 999-560042, área 51. Tá bom, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Voltamos a conversar aí sempre que possível. Um abraço, até o próximo. Agradeço a oportunidade. Um abraço. Valeu, um abraço. Isnar Amaral aqui no Teoria de Tudo, né? Nós estamos apresentando o programa desta sexta-feira, 10h39. Vamos ao intervalo para a Unicesumar. Sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas
pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Muito bem, chegamos ao final da edição de hoje, né? Pensando na questão das energias, desejando a você um excelente final de semana, uma sexta-feira que seja bem aproveitada, que você possa sintonizar com o melhor de si mesmo, de si mesma, enfim, porque não temos alternativa. Como diz a música, é preciso saber viver, né? E viver, já que somos conscientes de que a vida está plena, está posta, viver o melhor possível, tentar retirar o melhor possível do nosso tempo, do nosso espaço com as pessoas. São desafios, né? Ninguém está dizendo aqui que a vida é batatinha, que a vida é fácil. Aliás, nessa época onde as verdades são todas absolutas, todo mundo é dono da verdade, principalmente na política, né? E o inimigo é sempre algo a ser extinguido como ser consciente dos extremismos. Vivemos, né, a era do egocentrismo exacerbado, exagerado. Todo mundo quer, né, comer, né, o quinhão de que não tem direito. A corrupção, essa questão da PEC, da bandidagem aí, né, que está rolando. Tomara mesmo, né, que nós possamos, dessa blindagem dos deputados, que nós possamos controlar melhor a nossa sociedade de uma maneira democrática, porque o esforço, né, que se faz para mudar o rumo da história através de narrativas distorcidas e de ideias que não condizem com o que é justo, né, com o que é real para uma boa convivência, para a liberdade do próximo, é muito grande. E a sensação de impunidade também é muito grande, né? Eu tenho falado aqui muito e muitas vezes na questão materialista do momento, mas as energias que nós vivemos, a sustentação dessas energias, de onde elas vêm, para onde elas vão, evidentemente que tem que ter uma causa, né? O materialista acha que a causa é ele próprio. Ele acha simplesmente que por si só
ele consegue ser a fonte de si mesmo e isso o imortaliza, ou torna, né, um tudo ou nada por uma questão temporal que seja longa, de 100 anos, de 110 anos, e que a ciência, né, vai levar. Tem um monte de ficção científica, de transferência de memória, do elixir da longa vida, enfim, mas nada disso acontece e não acontecerá. Porque nós não conseguimos nos imortalizar no corpo físico, nem bilionários, nem feiticeiros, ninguém conseguiu isso. E aqueles, né, que conseguiram dar um exemplo de amor não quiseram, porque a lei não é essa, né? É preciso ter, inclusive, tato, cuidados para que se coloque isso, para que não, na questão religiosa mesmo, de mortalidade da alma, porque a negação hoje em dia filosófica é tão grande que o filósofo materialista acha argumentos, como Nietzsche, como outros tantos, né, como Friedrich Nietzsche, o filósofo que terminou louco, né, para que serve uma filosofia que termina você numa apoplexia cerebral que não te dá paz, né? Para que serve a disseminação do super-homem que não consegue se manter sob a sua própria consciência plena do bom dia, né? Se o instrumento, a sua ferramenta não funciona. Então, né, o seu cérebro. Nós temos ainda muito que andar nessa questão. Vivemos num planeta totalmente subdividido pela ganância, bilionários ao lado de famintos e cada vez mais, né, próximos do caos, até que a coisa se reorganize, achando, porém, que esse caos é o que nos resta, que não há uma origem organizada, né, uma fonte de energia organizada, que você chame como quiser, né? Os cristãos chamam de Deus, acreditam nisso. Seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja protestante, seja luterano, né? Religiões não são brincadeiras. Os filósofos, como disse, materialistas, acham que o religioso é um bobo, né? Normalmente é um infantil que coloca na esperança de um Deus a solução dos seus problemas. E aí, né, infantiliza a fé por motivos, né, racionais, negacionistas. E a gente acaba vivendo o medo, né, alimentando então o sofrimento que nós estamos vivendo. E não temos do que lamentar da bondade de um Deus criador que nos permite existir diante de um cosmos cada vez maior e melhor e mais bem organizado, como se vê pelo efeito disso. Eu vou, depois disso, né, para concluir, trazer aqui uma mensagem da irmã Eunice Grespan, que é, né, o som da vocação para ilustrar o final do programa nesta sexta-feira. Senhor, estou aqui. Som da vocação. Apresentação, irmã Eunice Grespan. Escolher a vocação certa não é trilhar o caminho da felicidade? Sim, com certeza. E eu diria que escolher bem a vocação é tudo de bom. E você que me acompanha há de concordar comigo que o aliado mais fiel que nós temos para fazer essas escolhas é o nosso coração. Isso mesmo. Nosso coração amparado no coração de Jesus nos ajuda para que possamos estar em comunhão com outras pessoas. E o mais importante é que o coração molda a nossa identidade espiritual, psicológica, física. Querido amigo, veja bem, que quando estamos amparados no coração de Jesus, não somos facilmente manipuláveis, nem vamos pelas decisões dos outros. Não. O convite aqui é olhar também para o coração de Maria. Por quê? Óbvio, pois ela olhava tudo com o coração. Ela foi capaz de dialogar com as experiências que conservava, meditando-as em seu coração. Veja bem,
Só encontramos o sentido da nossa vida quando refletimos e levamos a sério o nosso coração e buscamos viver com alegria e amor a nossa vocação. Assim, tudo vai convergir para um estado de conexão e harmonia, o que vai ajudar a viver os dias com mais leveza e alegria. Não tenha medo, a sua vida passa pelo coração. Faça tudo e viva feliz com o coração. Quem somos? Somos as irmãs pastorinhas e queremos te ajudar a encontrar a sua vocação e com certeza vivê-la com o coração. Converse com a gente e ajude Jesus a cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Muito bem, com isso chegamos ao final da edição de número 742 do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem dá para ser feliz, né? Dissemos isso, né? E isso nos traz alegria de pensar, né? Depois de um tempo, nós vamos percebendo que um dia de cada vez vamos fazendo a nossa própria história por toda a plataforma. A Teoria de Tudo fica por aqui. Agradecendo sempre a sua audiência, acesse o nosso site, o radioportal sabecaxias.com.br, a nossa web rádio, que tem uma programação de música muito legal, com o meu amigo Rodrigo Visoto, da Acordes Elétricos de Porto Alegre, né, o programa Eletroacordes, enfim, né, no trocadilho que ele fez entre a banda e o programa, com uma curadoria musical bem legal, músicas locais aqui da Meia da Serra Gaúcha, e um dos nossos, né, caminhos de entretenimento, o Resenha Pop, com artistas, né, de todo o Brasil. Enfim, estamos aí, né, vendendo almoço para pagar janta, como diziam, né, meus queridos tios. Um abraço, até a segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa